Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. Neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre uma das parábolas mais fantásticas de Jesus, que é a parábola da dracma perdida. Mas há uma pergunta que surge: do que se trata esta parábola? Qual é a realidade inserida nesta passagem? Será que a dracma tratava-se realmente de uma alma ou de valores do reino? Quem realmente era o pecador desta parábola, que precisava de arrependimento? Quem de fato necessitava se arrepender? Bom, perguntas como essa serão esclarecidas neste vídeo, por isso eu já te peço, fica comigo até o final e você irá se surpreender com esta realidade interessante. Bom, já lembrando, curta, comenta, compartilha, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas, ok? Então, só recapitulando, a parábola anterior, que nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida, mostramos a realidade desta parábola. E a pergunta que lançamos é: será que foi a ovelha quem se perdeu? Ou foi o pastor quem a perdeu? Você que ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link nas descrições e você pode depois estar entrando lá, curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Fique à vontade, você tem liberdade nesse canal. Bom, a parábola ela é uma pergunta, começa mais ou menos assim: qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Depois que encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Olha que interessante isso aqui. Eu afirmo que haverá a alegria durante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, antes de mais nada, precisamos analisar o contexto bíblico. Perceba que Jesus está falando ao mesmo grupo de pessoas: publicanos, pecadores, escribas e fariseus. Segundo, perceba a similaridade entre as duas parábolas. Tanto o pastor quanto a mulher foram responsáveis pela perca dos seus valores, da ovelha e também da dracma. Mas, nessa parábola, existe algo interessante que vale a pena ser dito, e algumas curiosidades que vale a pena ser explanadas. Como, por exemplo, qual era o real valor da dracma? Bom, a dracma, de fato, ela possuía dois valores. O primeiro valor da dracma é que ela valia um dia de trabalho. Segundo, é que o valor também era um valor simbólico. Mas isso eu te explico um pouco mais à frente. A curiosidade aqui é que, no caso da ovelha que foi perdida, já foi perdida lá fora. Já a dracma foi perdida pelo lado de dentro. É um ponto importantíssimo é que se trata de um objeto. A dracma não tem sentimentos. Ela não possui mobilidade autônoma. Então, logo, é impossível um objeto mover-se sozinho. Logo, o primeiro ponto é que, por um descuido, uma desatenção da mulher, ela perdeu a sua dracma. Mas será que existe algo mais profundo nessa parábola? Ou será que realmente Cristo queria revelar aos seus ouvintes? Bom, lembrando que ele estava referindo-se a um povo judeu e que eles eram conhecedores das leis e principalmente da sua cultura. Aí a pergunta que vem é: o que tem a ver a cultura judaica com essa passagem bíblica? É aqui que as coisas ficam mais interessantes. Já pega papel e caneta para não perder essas informações, tá bom? Bom, dentro da cultura judaica, não sei se você sabe, existe um tratado acerca do casamento. Por exemplo, quando um homem queria casar-se com uma moça, ele deveria ir em direção à casa dessa moça, batendo na porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, né? Esse homem deveria fazer um tratado, um acordo com o pai da moça. E esse tratado, esse acordo com o pai da moça, era pagado um dote. O nome desse dote era chamado de mohar, que originalmente era o preço pago pelo noivo
ou ao pai da noiva. Este acordo era formalizado um compromisso após o pagamento, feito pelo pai do noivo ao pai da noiva. Após isso, o casal então compartilhava o cálice de vinho, firmando o acordo estabelecido. Esse ritual que marcava o início da vida conjugal, embora o noivo voltasse para a casa paterna. Lembrando que esse dote simbolizava a transferência da noiva para a família do noivo. Também, por conta do trabalho que a moça exercia na casa em que ela estava, na casa do seu pai, ele perderia essa mão de obra. Então, esse dote também serviria para pagar esse acordo, essa mão de obra que ele estava perdendo. Se ele perdesse essa mão de obra, com certeza os seus ofícios dentro da sua casa ficaria mais difícil. Então, lembrando que esse dote era acertado em comum acordo entre o pai do noivo e o pai da noiva. O pagamento do mohar, ele era um tratado que, depois de feito esse ato, ele era judicialmente válido. Além do mohar, a noiva também recebia presentes do pai e também, em alguns casos, ela recebia propriedades, terras, minas de ouro ou de carvão, escravas ou até mesmo parte do acordo. O mohar constituía-se em 3 partes. Primeiro, era chamado de kesef, que significa dar uma parte em dinheiro. O segundo, era chamado de shitar, que era um documento escrito, uma ata lavrada. E o terceiro era chamado de kidushei biá, que era, na verdade, um matrimônio por coabitação. Era quando a mulher entrava dentro da tenda do homem e então consolidava-se o casamento. Porém, este último foi abolido por ser desonroso à mulher. E também o shitar era pouco utilizado. Bom, de qualquer forma, após esses atos, iniciava-se algo chamado de kiddushin, que quer dizer consagrado ou dedicado a isso. Valia para ambas as partes, tá bom? Olha que interessante isso aqui, gente. Durante a cerimônia do kiddushin, o noivo deveria entregar à noiva um presente, que tinha de ser maior do que uma moeda chamada de prutá, que na verdade era uma moeda de bronze. Então, criou-se a ideia de dar a ela um cordel, como se fosse a espécie de um colar. Porém, ela poderia usar tanto no pescoço quanto na testa. E perceba que quando ele dava esse colar a ela, ele também dava a ela as moedas ou moedas de prata. Bom, de qualquer forma, após esses atos, iniciava-se algo chamado de kiddushin, que quer dizer consagrado, separado. Era um ritual que valia tanto para um quanto para o outro, para ambas as partes. Mas olha só que interessante isso aqui. Durante a cerimônia do kiddushin, o noivo deveria entregar para a noiva um presente que teria que ser mais valioso do que uma moeda chamada prutá. Na verdade, era uma moeda de bronze, de pouco valor. Então, mediante a isso, criou-se a ideia de dar a ela um cordel. Junto com esse cordel, ele dava também uma moeda chamada dracma. Esse cordel ela poderia usar por cima do véu na testa, que também era um presente dado pelo noivo, ou no pescoço, simbolizando que ela tinha uma responsabilidade, simbolizando que ela tinha um compromisso. E quando o noivo dava a ela, de tempo em tempo, ele enviava uma dessas moedas, chamada dracma. Quando totalizava 10 moedas, isso que significava que o noivo estava prestes a vir buscar a sua esposa. Mas olha só que interessante isso aqui. Caso no dia do casamento a noiva chegasse faltando uma moeda, uma dracma, o casamento poderia ser desfeito pelo noivo. Por quê? Porque ela estaria revelando ao noivo que ela não seria capaz de cuidar das coisas do esposo, dos valores deixados por ele. Existem muitas outras coisas acerca do casamento judaico que envolve várias passagens bíblicas, mas que não falaremos agora. Talvez em outro vídeo, especificamente sobre o casamento, tá bom? Então você que quer ouvir mais sobre o casamento, deixa aqui seu comentário se você quer que eu faça um vídeo especificamente só sobre a cultura, costumes, roupas, vestimentas, comidas,
tudo aquilo que envolve o casamento judaico. Se você quer, deixa aqui o seu comentário, escreva alguma coisa aqui, para que a gente entenda que você realmente quer aprender um pouquinho mais, tá bom? Agora perceba que quando a noiva aparecia diante dele sem nenhum, ou faltando uma dessas moedas, ela estaria revelando uma coisa muito séria. Ela estaria revelando que ela não seria uma ótima esposa. Então, observando tudo isso, olha isso aqui, deixa eu te mostrar isso aqui antes de mais nada. Olha essa foto aqui, ó. Aqui é a foto de um casamento, tá? Olha como a noiva carrega aqui os seus pertences na testa, no pescoço, tá bom? Olha como ela está bem ornamentada. Assim era o casamento judaico, tá bom? Então, perceba uma coisa aqui, observando essas questões, podemos concluir que o cenário descrito nessa parábola referia-se a uma noiva relapsa, que não se preocupou com os valores dados pelo noivo. Mas a dracma refere-se a uma alma que necessita de arrependimento ou Jesus estava referindo-se à mulher? Quem de fato precisava arrepender-se nessa parábola? Quem precisava de arrependimento? Se não, vejamos. A moeda, eu volto a repetir, é um objeto, logo, não possui mobilidade isolada. Ela não consegue mover-se sozinha. É impossível, então, ela se perder. Moeda não é dotada de sentimento, muito menos de consciência. Logo, não há possibilidade alguma de arrependimento para um objeto. Logo, essas moedas nada mais são do que valores entregues do noivo à sua noiva. Agora vejamos as lições que essa passagem vai nos ensinar. A primeira lição que eu aprendo aqui é: o que levou ela a perder a moeda? Existem alguns fatores que foram cruciais para a perca da dracma. O primeiro fator é que ela não deu tanta importância aos valores dados pelo noivo, porque quando não valorizamos, não damos a importância aos valores que realmente fazem sentido, quando não fizemos isso, nós não priorizamos o que realmente tem valor. Fazemos então uma inversão de valores. Os valores que passamos a valorizar são coisas supérfluas. Aí perdemos a garantia de uma vida futura. Segundo fator é que foi ela não fazer a devida manutenção na sua lamparina. Com a luz apagada, não conseguimos encontrar os valores que o noivo deixou. E então, os valores que dão sentido ao ambiente ficarão escassos. Perceba que os efeitos que aconteceram. Primeiro, quando a lamparina se apaga, o lixo vai aumentando. E há dois tipos de lixo. O primeiro é o que nós produzimos do lado de dentro. O segundo é o que nós permitimos entrar de fora para dentro. Aí perdemos os valores em meio ao lixo. Aquilo que a gente chama de luxo, Deus chama de lixo. Daquilo que faz com que os valores divinos sejam deixados de lado, não passam de lixo. E aí, a casa fica escura. Por quê? Porque perdemos os valores. Quando nós perdemos os valores do reino, algumas coisas acontecem. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos recuperar, restaurar, restituir os valores do reino. Por quê? Porque sem os valores do reino, quando nós perdemos os valores, algumas coisas acontecem que podem ser prejudiciais. Casa escura, porque nós perdemos os valores. Sabe por que os lixos estão aumentando? Porque perdemos os valores. Sabe por que a vassoura está parada? Porque perdemos os valores. Sabe por que as amigas foram embora? Porque perdemos os valores. Sabe por que o ambiente está sem presença? Porque perdemos os valores. Sabe por que o local está sem graça? Porque perdemos os valores. Sabe por que você não tem mais ânimo para limpar o ambiente? Porque perdemos os valores. E como os faremos para resgatar os valores deixados por ele? Como faremos para encontrar o que realmente importa, que faz sentido para a igreja, que realmente mostra quem somos do céu? Na verdade, é que pensamos que essa parábola retrata uma moeda que se perdeu, quando na verdade quem está perdida era a mulher. A noiva está se perdendo. Nós estamos nos perdendo em meio a tanto lixo, tanta distração. Nós estamos nos perdendo
em meio a tudo aquilo que nós estamos permitindo entrar, nós estamos nos perdendo em meio aos shows gospel. Nós estamos nos perdendo em meio a tantas coisas que a gente permitiu entrar dentro da igreja. Há tantas coisas que tomaram espaço daquilo que é sacro, daquilo que é santo, daquilo que é divino. Que nós possamos voltar a ter a consciência que estamos sentados em meio ao caos da destruição, envoltos em meio aos lixos da vida, lixos que muitas vezes nós mesmos produzimos. Quando aplaudimos os memes de zombaria, quando aceitamos o inaceitável, a gente vai entrando cada vez mais profundo no meio do lixo e a gente vai achando que a gente está tudo bem, a gente vai achando que está tudo certo, mas na verdade nós vamos perdendo os nossos valores, a nossa identidade, quando permitimos que os lixos da vida tomem o espaço, invadindo o local dos valores divinos. Nós corremos um risco somente de perder os valores, não, mas também de nos perdermos juntos com o lixo. O que fazer? Qual é a solução? Que medidas devemos tomar para termos essa consciência de recuperarmos os valores que Ele nos deu? Primeiro, nós possamos ver, nós precisamos acender as nossas lamparinas para que assim nós possamos ver onde está o lixo. Mas para acender a lâmpada nós precisamos ter fogo e azeite. Nós precisamos recuperar as ferramentas de limpeza. Só podemos recuperar as ferramentas de limpeza quando nós acendermos as nossas lamparinas. Quando começarmos a iluminar os ambientes. Para que podemos ter discernimento de enxergar o que é lixo, o que é luxo. E não corremos o risco de jogar fora os valores do reino e ficar com aquilo que é lixo. Nós possamos ter essa consciência. Recuperar as ferramentas de limpeza. A vassoura profética precisa voltar a trabalhar. Porque o texto diz, em faltando profecia o povo se corrompe. Eu estou falando de uma profecia bíblica, não desses lixos que a gente vê por aí, que tem tom de profecia. A vassoura profética de verdade, gente, ela arranca o lixo. Só assim vamos encontrar os valores que a casa recebeu do noivo. Então, depois de acender a luz, diga, chega de lixo. Chega de lixo. Chega de coisa velha. Chega de coisa quebrada. Chega de entulho. Porque eu só posso viver o novo de Deus se eu estiver disposto a abandonar as coisas velhas. E abandonar as coisas velhas, mexer no lixo, não é fácil. Vai trazer desconforto, vai trazer instabilidade, mas no final vai valer a pena. Bom, quando o bem-estar da casa fica em segundo plano, tudo fica fora de controle. Vença hoje a depressão, a solidão, o abandono. Vença a tristeza. Se levante. Acenda a luz que está em você. Você pode sair dessa situação. Você pode abandonar essa situação deplorável. Você é capaz de sacudir a poeira. Você é capaz de começar de novo. O fracassado é aquele que desiste, não é aquele que cai. Se posicione, mulher. Se posicione, homem. Se posicione, jovem. Levante-se dessa cama. Bora. Joga fora este lixo. Ponha para fora isso aí que te incomoda. Não deixe o diabo arrancar de você os valores que Deus lhe deu. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer por você e com você. Quais são os efeitos de acender essa luz e varrer a casa? Quando você fizer isso, você vai encontrar que de fato vai trazer alegria para você. Mas não a alegria que o mundo dá, a alegria que Deus te dá. Você vai ver que quando os valores retornam, as pessoas retornam, a comunhão retorna. Eu profetizo em sua vida que a alegria
voltará para a sua casa. Levante-se, dá tempo ainda da gente recuperar os valores do reino. Dá tempo ainda da gente ver o que é certo e o que é errado. Dá tempo ainda da gente fazer como essa mulher de Lucas 15, se levantar, pegar a vassoura e limpar o ambiente que está sujo. Que nós possamos ter ousadia de lançar fora o lixo, o entulho, o que atrapalha o desenvolvimento da igreja, o que atrapalha o crescimento, aquilo que impede você de prosperar, aquilo que faz com que as pessoas estão se desvencilhando da sua vida, saindo da sua casa, da sua família, do seu rol de amizades. Deus tem uma palavra para você. Levante-se, acenda a lamparina, pegue a vassoura e coloque o lixo para fora. Que Deus te abençoe. Que você possa ser muito próspero, que você possa encontrar o real sentido da vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.